Atenção, pessoal! Breaking news na NBA. Breaking news, CNN. Breaking news é o seguinte: Kevin Durant é o novo jogador do Houston Rockets. Exatamente, rapaziada. A novela Kevin Durant, né, uma das principais novelas da NBA aí nos últimos meses, finalmente terminou. Durant será jogador de Houston. Segundo informações de Shams Charania, Houston está enviando para Phoenix Jalen Green, Dillon Brooks, a pick 10 desse draft e 5 escolhas de segunda rodada. E em troca, está recebendo Kevin Wayne Durant. Houston vinha sendo já, há um bom tempo, colocado como um dos destinos mais prováveis para o Durant. Era visto como um dos principais candidatos a conseguir o KD. E conseguiu. Durant irá para o Texas, se juntará a Fred VanVleet, a Alperen Sengun, Será aí o novo reforço da equipe de Houston, que fez uma excelente temporada, voltou aos playoffs, entregou uma baita série contra o Golden State, Então, reforço de peso chegando em Houston. Já Phoenix resolve a sua principal questão da off-season, troca o Kevin Durant, recebe um jovem promissor, que é o Jalen Green, recebe a pick 10 desse draft, pega o Dillon Brooks, que é um bom defensor, fez uma boa temporada em Houston, e recebe algumas escolhas aí de segunda rodada, que a princípio não tem tanto valor assim, mas podem ser utilizadas em negócios futuros. Então, troca fechada, aparentemente não tem nenhum outro ativo envolvido. Tô até com o perfil do Charania aberto aqui, E caso haja alguma atualização eu já trago aqui para vocês. Mas a princípio é isso. Durant vai para Houston, Green, Brooks, pick 10 e 5 escolhas de segunda rodada vão para a Phoenix. Assim, cara, a princípio, à primeira vista, a impressão é de que Houston conseguiu aí dar o famoso golpe, Beleza, perde o Jalen Green, que é um jogador importante, foi uma pique alta, mas é um Jalen Green que fez um playoff muito abaixo. Então era um Jalen Green meio desvalorizado. Dillon Brooks é uma perda defensiva, mas acho que o ganho de você ter o Kevin Durant supera e por muito a perda do Brooks na defesa. Então acho que não é um cara que vai fazer tanta falta. E perde algumas escolhas de segunda rodada. Então, a princípio, é uma troca que me parece bem melhor para Houston do que para Phoenix. Ainda mais quando você coloca aí no contexto o valor que Phoenix pagou para ter o Kevin Durant. É importante lembrar que na troca que levou o Durant para Phoenix, o Phoenix abriu mão do Mikal Bridges, do Cam Johnson, do Jay Crowder, de 4 escolhas de primeira rodada desprotegidas e de uma swap de 2028. Então, assim... basicamente, Phoenix abriu mão de 5 picks de primeira rodada e de 2 jogadores importantíssimos para ter o Durant. E agora, na sua venda, ganha apenas Jalen Green, Brooks e uma primeira rodada. Então, realmente, a princípio, parece uma troca muito melhor para Houston do que para Phoenix. Até pensando no encaixe do Durant em Houston. O Durant em Houston tende a ter um encaixe bizarro de bom. Houston, na teoria, tem um quinteto com VanVleet, Aman Thompson, Durant, Jabari e Alperen Sengun.
é um dos melhores quintetos da liga, pelo menos no papel. É um quinteto que tem defesa, que tem ataque, que tem espaçamento de quadra, agora com Duran e Jabari, e tem um VanVleet que, apesar da falta de consistência, é um cara que mata a bola de fora. Tem Sengun no garrafão, o Duran é um cara que também entrega muito na defesa. Esse perímetro defensivo com Duran, Aman Thompson, mano, vai ser muito maneiro de se ver. E no banco ainda vai ter Reed Shepard, que tem um potencial muito grande, acabou não tendo muitos minutos temporada passada, mas a gente sabe do potencial do Reed Shepard. Ele era um dos principais prospectos da classe dele. Cam Whitmore, que tende agora a ter mais minutos. Tari Eason e Steven Adams, com contrato renovado. Entendeu? Então, Houston monta um time muito bom. É um quinteto melhor do que dessa última temporada, no papel. Então, realmente é uma troca muito boa para Houston. Era um movimento que Houston precisava fazer. Eu venho falando há um bom tempo sobre como que Houston precisava de um Kevin Durant. E isso ficou muito claro no playoff. Eu tenho poucas dúvidas de que com o Kevin Durant, Houston não perderia para o Golden State. Porque o que faltou para Houston na série contra o Warriors era um pontuador de alto volume e de alta consistência. E o Durant é exatamente isso. Entendeu? Então, é uma troca maravilhosa para Houston. O valor pago, para mim, é super ok. Até abaixo do que eu esperava. Gente, Houston não teve que abrir mão das picks do Phoenix. Houston ainda tem as picks do Phoenix. Tá entendendo? Então, pra mim, é uma troca, cara, maravilhosa pra Houston. Ah, mas o Durant tá velho e só tem mais um ano de contrato. Beleza. Mas ainda assim é um Kevin Durant muito bom e existe sim possibilidade dele renovar com o Houston por pelo menos mais umas 2, 3 temporadas. E eu acho que o Durant deve se manter em alto nível nesses próximos 2, 3 anos. Eu não vejo o Durant tendo uma queda de rendimento tão grande assim. Gente, Kevin Durant acabou de entregar uma temporada de 26,6 pontos de média, rapaziada. Jogando 62 jogos. 23, 24, ele jogou 75 jogos, entregou 27 de média. Com aproveitamento na casa dos 50-40. Cara, eu acho muito difícil que daqui 2 temporadas a produção do Durant caia tanto assim. Entendeu? Claro, tem que ver o valor que vai ser a renovação dele, caso aconteça, né? Não é certo que ele vai renovar com o Houston. Mas, assim, é o Kevin Durant, gente. É o Kevin Durant. Entendeu? E Houston era um dos times que o Durant queria jogar. Então, eu acho que se a troca foi feita, deve existir pelo menos um indicativo por parte do Durant de querer renovar com o Houston. Então, cara, eu acho uma baita troca pra Houston. E acho que o Phoenix não pegou tudo que poderia. Claro, o valor do Durant, com 36 para 37 anos e com só um ano de contrato restante, um ano garantido, claro que é um valor que diminui. Diminui. Uma coisa seria trocar o Durant com mais 3 anos de contrato. Aí o valor dele já seria outro. Mas ainda assim, eu acho que dava para ter pego mais escolhas de draft. Pelo menos mais uma. Né? Tipo, trocar o Durant por só uma pick de primeira rodada e um Jalen Green desvalorizado não me parece o melhor movimento possível. Mas tem que ver também a questão da procura, né? De oferta oficial mesmo, pelo que foi falado na imprensa de Arizona, principalmente pelo Gambadoro, tinha Minnesota, com a proposta que era Gobert, DiVincenzo, Dillingham ou Terce Shannon e pick 17. E aparentemente Toronto estaria na conversa com Quickley, RJ, Portal e pick 9. Mas aí Toronto e Minnesota eram 2 times que o Durant não queria jogar. Não estavam na lista de desejos dele. Então talvez o Phoenix, por se ver numa posição onde não tinha tantas propostas e as outras propostas que tinham era
né, de times que o Durant não queria ir, talvez Phoenix se viu numa posição onde só tinha a proposta do Phoenix para aceitar mesmo. Então, eu aqui, no conforto da minha casa, eu tenho a impressão de que o Durant valia mais. Mas na prática, pode ser que Phoenix não tenha recebido tantas outras propostas assim. E aí, talvez até como uma forma de gratidão ao que o Durant fez e tal, por ter carregado esse time aí nos últimos anos, pode ser que eles priorizaram trocar o Durant para um time onde ele queria. E Houston era esse time. Então, acho que é isso, cara. Amanhã eu devo fazer uma análise mais aprofundada da troca, né? Novos detalhes podem surgir aí nas próximas horas, então amanhã, no Vencedores e Perdedores, eu vou dar uma aprofundada maior. Mas, no primeiro momento, eu vejo o Houston saindo bem vencedor dessa troca. Tá? Bem vencedor mesmo. E fica a dúvida sobre o que o Phoenix vai fazer a partir de agora, né? Porque... beleza, chegou o Jalen Green, chegou o Dillon Brooks ajuda na defesa, Jalen Green ajuda no ataque, pode ser um bom parceiro pro Devin Booker, que pelo desenho do time agora deve ser PG, eles devem jogar com o Booker na 1, Jalen Green na 2 e talvez o Bradley Beal vindo do banco. Então tem que ver os outros movimentos que Phoenix vai fazer. Tem que ver exatamente a questão do Bradley Beal, se vai manter, se vai conseguir trocar ele, se vai convencer o Bradley Beal a ser trocado, porque ele tem a cláusula de no trade. Então eu acho que Phoenix ainda deve aprontar outras coisas. E Houston, eu acho que Houston deve se manter nisso aí. Acho que esse é o time, é uma rotação muito boa, é um puta quinteto com um banco interessante, é um bom treinador. Houston vem pra brigar. Houston vem pra brigar bastante. E não se enganem com a idade do Kevin Durant, rapaziada. O Kevin Durant ainda é elite na NBA. Ainda é elite. Ele chega pra ser o melhor jogador de Houston. Tá? Em 2025/26, Durant será o melhor jogador do Houston. Ele será o macho alfa de Houston. E pra ter isso, o Houston só teve que abrir mão de um Jalen Green desvalorizado, de um Dillon Brooks que é bom, mas pero no mucho, e de uma first. Por isso que eu acho que Houston saiu muito bem dessa troca. Enfim, o que você pensa? Comenta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Obrigado a todos aí pela audiência. Nos vemos mais tarde com o Switch TV Show. Vai ter Switch TV Show hoje ainda. Mais tarde ainda vai ter a análise do jogo 7 das finais. Tandão! Vamos, Tandão! E é isso, gente. Tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.